Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite a todos, bem-vindo à nossa live, né? Já estou falando aqui maratona de live, de tanta live que eu tenho feito, né? Toda semana aí, todos os dias, escutando grandes profissionais do futebol, seja ele de uma escolinha, seja ele de um projeto, seja ele de um grande clube, seja um diretor, seja um treinador, seja um ex-atleta. Então a gente tem escutado aí em relação ao futebol, aprendido com esses personagens, né, que fazem o futebol acontecer no dia a dia. Eu sou o Wellington Júnior, sou treinador mental, né, sou coach de alta performance, coach de carreira e um Master Coach Trainer. E eu tenho aproveitado essa oportunidade, né, para a gente discutir futebol. E falar futebol sobre o aspecto técnico, tático, mas também sobre o aspecto mental. Porque o nosso cérebro, ele é o painel de controle, né? A todas as nossas decisões e todos os nossos movimentos, ele nasce primeiro aqui na nossa mente. E a gente não pode desprezar, né, esse conhecimento e a necessidade de conhecer profundamente sobre essa área para que a gente se desenvolva como pessoa, se desenvolva como profissional, né? Porque o treinador, ele é um formador, né? Ele não pode abdicar dessa responsabilidade de formar o atleta. Então, ou ele vai formar em que sentido? Ele vai formar através do seu conhecimento, ele vai formar através da sua experiência, né? Mas é ele que tem o instrumento, né, e a autoridade naquele momento para potencializar os recursos e potencializar o atleta diante dessa evolução. Então, diante desse momento, conhecer a si mesmo e se desenvolver, para a partir daí você começar a desenvolver o garoto que está lá, é muito importante. E o treinador ele se divide numa fase inicial, a fase de iniciação esportiva, né? E a fase de transição, a fase de alto rendimento e a fase profissional. Então, cada etapa da sua área profissional, você vai desenvolvendo aptidões, desenvolvendo um perfil necessário para que você possa ser um treinador de qualidade. O treinador de qualidade é aquele que serve, né? A gente está vendo aí, conversando com vários treinadores, muito experientes, escutando e aprendendo com cada um deles. Eliezer, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Wellington. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estarmos falando sobre o Azures e principalmente conversando e trocando essa ideia contigo e em nome do Azures, do nosso presidente Pedro, do vice-presidente Robson, de todos os nossos investidores, das nossas comissões, dos nossos funcionários, agradecer de forma pontual você por essa chance de estarmos conversando e também mandar um abraço aí para todos os nossos atletas que estão presentes, todos os seus familiares que fazem parte dessa construção conjunta, né? E todos os ex-atletas que eu tive também, meus alunos, ex-alunos, todo o pessoal que permeou a nossa caminhada também, para a minha família também. Prometi que ia mandar um abraço para o meu menino, para o Enzo. Então tá mandado abraço aí para todos os meus familiares também, meus pais, minha esposa, minha irmã. E já te parabenizar também por toda essa sequência de trabalho e de conhecimento que você vem disseminando. Você pensa numa linha muito próxima à nossa e eu acredito muito em energia e isso nos aproximou também, aproximou você do Azures. A gente pensa muito em aproveitar as oportunidades e tentar olhar o lado positivo, sem esquecer que tem muita coisa boa vindo nesse cenário, e tem muita coisa difícil que também vai nos fazer aprender, né? Então, parabenizar você por todo esse conhecimento. Eu fui assíduo no acompanhamento das lives, gostei muito, inclusive, da tua participação ontem, fiquei muito feliz, me coloquei em vários momentos durante a fala aí, como a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória que eu tive em escola, então fiquei muito feliz e posso te dizer hoje que a palavra é alegria, eu estou muito contente e espero que a gente possa falar um pouquinho do Azures, de caminhadas e construir junto esse conhecimento. Maravilha, cara. Também estou muito feliz por você topar esse desafio aí com a gente, né? A gente tem criado essa oportunidade para poder conversar sobre futebol, falar sobre formação, falar sobre como acontece, né, o futebol no dia a dia. E você ter sido assíduo realmente nas lives, você, o Robson, aqui eu mando um abraço,
Eu já me sinto azul também, Azures. Gostei muito do projeto, gostei muito de conversar com o Robson, né? Todo mundo que fala comigo, que teve a oportunidade de conhecer lá, tanto o Robson como a estrutura de vocês, me falam muito bem, como me falam de você. Né? E eu gosto de me juntar a pessoas boas, pessoas que gostam, que estão se construindo no aprendizado, né? Que querem fazer uma diferença. Eu acho que isso, como você falou, é uma questão também de energia, uma questão de propósito, e a gente vai criando essa sinergia e essa sintonia. Que bom que você estava ontem na nossa live, né, da Ibercup, onde eu pude falar um pouco sobre essa questão do onde atua o coach esportivo, né, no futebol. Muitas vezes as pessoas pensam que ele só é na parte de iniciação, outro é na parte da carreira, outro no alto rendimento. Então, eu preciso a todo momento adaptar a minha linguagem, né, ao treinador, à pessoa que eu estou batendo papo, que eu não sou jornalista para entrevistar, mas e também para as pessoas que estão lá. Meu público ele é variado, né? E eu preciso também conhecer o seu público. O que acontece? Eu acabei de vir de uma reunião agora com brasileiros, treinadores, né, que estão espalhados pelo mundo aí, alguns ex-atletas, e um português ele estava dando essa aula para a gente, explicando sobre a metodologia suíça de futebol. Tá? A gente sabe que esses pequenos países, eles têm abordado e adotado uma metodologia diferenciada, até pelas questões geográficas, né, pelas questões estratégicas também de onde eles estão. E eles têm se fechado a um modelo, né, e que todas as equipes, as federações, ela passa esse modelo para as equipes, e as equipes elas vão beber daquela fonte e tomar a decisão se vão dar continuidade, ou vai acrescentar, ou vai tirar, mas eles criam uma linha de raciocínio, estão preparando os treinadores para isso. Aqui no Brasil a gente ainda vê essas coisas de forma independente, né? Como a Azures ela tem uma mentalidade que já extrapolou o estado do Paraná, né? Pessoas que estão espalhadas em todo o Brasil, né? Como foi conversado aí com o Robson. Então você acaba trazendo um pouco de cada lugar, né? Você falou comigo ontem que você é movido por desafio e que o maior desafio hoje da sua carreira é você estar hoje no Azures, porque você pretende aí desempenhar, né, todo o seu conhecimento, tudo que você acredita, e eu acho isso muito legal. A gente está fazendo um movimento, na verdade, Eliezer, porque em uma época normal, seria difícil eu ter o contato, eu trazer a quantidade de profissionais que a gente trouxe para as lives. Só que eu não queria somente trazer os profissionais que têm muito nome no futebol, ao qual eu respeito muito. Mas eu queria aproximar também, trazer um treinador daqui do Nordeste, um cara de uma escolinha, um cara de um projeto, um atleta, um sonhador, para a gente escutar sobre diversos, né, ângulos a mentalidade desse atleta. Porque eu estava nessa reunião e a gente discutiu lá, nessa reunião eu fui ouvinte. E todo momento, modelo de jogo. E tudo que os caras estudaram de mais moderno para fazer o jogo de futebol, para desenvolver cada vez mais o futebol. E muitas vezes é negligenciado a figura do atleta, cara. E eu não posso acreditar que a figura do treinador é aquele que só vai depositar informação ao jogador. Eu acredito que o treinador é aquele que vai estimular o atleta ao desafio. Então, existe um paradoxo muito grande, né? E a gente não consegue perceber um entendimento claro ou uma direção clara do que os caras estão falando. Eu acho que muita informação, e sobretudo uma informação acadêmica, ela distancia, né, do atleta que não teve a oportunidade de cursar uma faculdade e que normalmente gosta de ler um livro. Aí eu já destaco a questão da comunicação. O segundo, eu acredito que o treinador ele precisa servir ao atleta na fase de iniciação, na fase de alto rendimento e na fase profissional. Porque o resultado do treinador é primeiro o resultado que ele tem com o atleta, né? Mas aí, cara, pensamentos que a gente vem construindo, eu estou escrevendo um livro, eu estou produzindo conteúdo, eu estou adorando esse momento porque eu estou conseguindo
produzir conhecimento para as pessoas e também para mim mesmo, né? Então, esse bate-bola é que me move, é que é interessante. E você está aqui nesse momento, primeiro, por indicações, né? Segundo, porque eu observei um material, um trabalho que você fez recentemente, e eu acredito que a Azures, ela não é só uma estrutura física, ela não é só o campo, não. Ela tem pessoas que pensam o futebol de forma diferente, né? E uma dessas pessoas responsável por isso, por fazer essa coisa acontecer, por transformar essa mentalidade realmente numa prática, é o papel, com certeza, do coordenador metodológico, né? E essa figura, você é o cara que representa nesse momento. Então, eu quero aprender de você, cara, quem é Eliezer, primeiro, né? Como foi a sua chegada no futebol e o que você pensa, né? Qual é o papel do coordenador metodológico? O que é que você entende que hoje funciona, né? Ou que você quer aplicar no Azures para que eles seja não somente um diferencial de estrutura física, mas também de mentalidade e de formação de atletas, porque é isso que é importante. Wellington, só te sinalizar que as minhas ideias convergem com o que tu acabou de explanar aí, para não perder esse momento também. Eu acho que a proposta do Azures vem muito ao encontro disso que você comentou, e eu acho que no decorrer da nossa conversa, nós vamos ver que pensamos de forma muito parecida nessa visão macro, nessa visão da formação do atleta como centro da proposta. Quando eu falar da formação, você vai ver que é exatamente nessa linha. Vou tentar ser bem breve também, falando um pouquinho sobre a minha caminhada, né? Sou formado em educação. Rapidinho, eu tô com caneta e papel para aprender aqui, viu? Pode falar. Tô cheio de papel e caneta aqui também. Eu gosto de aprender escrevendo bastante, então, se eu tiver que baixar aqui é porque eu estou escrevendo também. Então, eu, na verdade, não joguei profissionalmente, né? Joguei só de forma amadora também. E eu fui cursar educação física por um amor muito grande que eu sempre tive, eu não vou dizer só pelo futebol, mas pelo esporte em si. Eu era daqueles que esperava ansiosamente chegar o dia da aula da educação física, porque para mim era um momento que era um momento de maior alegria e de maior relacionamento e que me deixava mais feliz, era o melhor momento para mim. E eu tive sempre uma influência esportiva por causa do meu pai, ele até hoje ainda joga futebol, ele tem 65 anos e é uma pessoa extremamente ativa, então eu acompanhei ele desde sempre em campos de futebol e treinei desde 5, 6 anos de idade no futsal, que é a iniciação da maioria das pessoas. Minha mãe vem da área pedagógica, meu pai hoje é contador, então também tem uma queda muito grande pela parte de números, né? Às vezes eu brinco, eu sou meio metido na parte de análise de desempenho, porque eu gosto desse setor, e minha mãe vinha na área pedagógica, né? Tem 30 anos de sala de aula, fez gestão na parte educacional e tem todo um histórico dentro da área de educação, então eu acabei me familiarizando muito com essa questão de trabalho, né? Em 2012, entrando na faculdade de educação física, 2002 realizei o ensino médio, 2013 entrei, 2013 a 2006 cursei educação física, logo na sequência fiz uma pós-graduação, e aí dei um start no mestrado, nessa continuidade, finalizei ele agora no ano de 2016, e em Ciências do Movimento Humano também, e acredito que momentaneamente é por aí, a gente nunca pode dizer nunca pode dizer que não vai acontecer, né? Mas hoje a minha formação está nesse sentido. E dentro do futebol eu entrei, Wellington, em 2005, no meu terceiro ano de graduação. Eu moro numa cidade chamada Maravilha. Ela está a 60... Maravilha. Maravilha. Ela é Santa Catarina. Hoje a gente está a 65 quilômetros do CT, então eu estou a 45 minutos a 1 hora do CT, nessa divisa aí entre Marmeleiro, no Paraná, e Campo Herê, Santa Catarina. E aí, essa cidade aqui é de 25 mil habitantes, é uma cidade pequena, nós estamos a 70 quilômetros de Chapecó para um lado, então, para te posicionar também. Estamos a 100 quilômetros da divisa com a Argentina do outro lado. Então, é o extremo oeste de Santa Catarina, e eu fui convidado aqui para a minha cidade, onde eu sempre nasci aqui e vivo aqui ainda hoje. E agora estou fazendo um bate e volta nisso aí, né? E em 2005 eu recebi uma oportunidade para trabalhar com a modalidade de futebol de campo através do departamento de esportes, né? Foi o meu primeiro desafio de pensar se eu encarava isso ou não, se eu estava preparado para isso ou não. E ela era uma proposta porque uma pessoa que trabalhava aqui acabou saindo. Maravilha até então não tinha histórico nenhum de trabalho nas divisões de base.
de todo esse tempo, digamos que o esporte é disseminado, o futebol aqui, apenas um atleta se tornou atleta profissional, é um atleta que é da minha geração, então tem 35 anos, e não tinha nenhum histórico nem de formação, nem de projeto social, era algo bem inicial, digamos assim. Em 2005 eu aceitei esse desafio, em paralelo com a universidade que era à noite, eu trabalhei o primeiro ano aqui. Foi uma experiência bem interessante, né? Porque peguei um projeto que não estava estruturado, as categorias já estavam organizadas. Trabalhei com atletas que tinham apenas um ano de diferença da minha na última categoria, então em competições, isso é um desafio, né? E vivenciei essa primeira experiência dentro do Departamento de Esportes do município de Maravilha. Ainda no ano de 2005, infelizmente numa competição amadora, eu acabei rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho direito. E eu sempre também acredito num propósito, né? E eu vou te explicar por que eu te falei isso também. Então, no final de 2005 aconteceu, infelizmente, esse fato e eu acabei operando em fevereiro do ano de 2006. E aí, em 2006, eu acabei não me inscrevendo no processo seletivo, porque eu não achava justo eu, com uma limitação física, que é uma recuperação aí de 5, 6 meses, eu já tinha vivenciado e eu sabia que eu dependia muito da minha presença física no campo para trabalhar. Eu não achava correto eu estar me inscrevendo no processo seletivo para manutenção no trabalho, porque eu não ia estar nas melhores condições e ia impactar direto nos atletas, nos alunos, enfim, em todos que eu teria relação. E aí acabei não me inscrevendo no ano de 2006 e as portas abrem do jeito que a gente às vezes não espera, né? 2006 foi o último ano de graduação e através do meu trabalho de conclusão de curso eu acabei ganhando uma bolsa de pesquisa chamada FAPESC. Eu já trabalhava como estagiário uma vez por semana no laboratório de fisiologia da universidade, ela é a 50 quilômetros da minha cidade aqui, fazia coisas de estagiário, né? Arrumava o laboratório, fazia todas as questões de preparar para os professores que lá estavam e acabei tendo acesso a informações, a conhecimentos, participava do grupo de estudo como ouvinte e acabei vendo uma possibilidade do mundo acadêmico também, de pesquisas, de coisas relacionadas a isso. E acabei submetendo meu trabalho de conclusão de curso a essa bolsa de pesquisa da FAPESC, ele foi aprovado, depois ganhou até o prêmio como mérito universitário. Não foi sobre futebol, foi sobre obesidade infantil. Então foi um trabalho correlato com o que o laboratório estudava. E aí em 2006 acabei ficando nisso, trabalhando dentro disso, que por fim vai entrar na parte acadêmica, onde eu fui trabalhar posteriormente. Final do ano de 2006, Inter campeão mundial, campeão da Libertadores, e aqui é uma região muito forte de Grêmio e Internacional, né? Agora a Chapecoense que adentrou um pouco, mas Grêmio e Inter dominam muito essa região nossa aqui. E o pessoal aqui, alguns empresários da cidade, em contato com o pessoal até de Itapiranga e de alguma, que é uma cidade próxima, e de algumas cidades que estavam trazendo uma franquia do Inter chamada Genoma Colorado, acabaram trazendo essa ideia aqui para o município e acabaram me chamando, ver se eu tinha interesse em coordenar o projeto e ser professor do projeto, ou seja, fazer tudo que um projeto necessitava, em parceria aí sim com a administração municipal, que era outra pessoa que estava trabalhando no departamento de esportes, mas de forma isolada, uma associação, com parceria com o município, para fazer um trabalho numa cidade de 25 mil habitantes, 2 projetos de futebol, não tem tanta necessidade disso, é melhor convergir em vez de divergir. E aí, em 2006, nasceu aqui, a nível estatutário, o Genoma Colorado Maravilha, que era uma franquia do Internacional, digo era, porque já foi a maior franquia do país, com 40 mil atletas inscritos. Viu o Anderson aqui, que hoje é observador do Anderson Lima, né? Figuraça, fui com ele para a Itália, depois eu vou falar. E ele tinha uma franquia do Genoma Colorado de Criciúma. O Robson tinha uma franquia em Campo Herê e nós acabamos formando a franquia do Genoma aqui. Falei que era porque hoje o Inter não tem mais essa franquia, chegou a ter, o Wellington, um potencial de 40 mil atletas com carteira vinculado a projetos fora do país e uma estrutura muito forte relacionada a isso. O projeto Genoma aqui em Maravilha, ele permaneceu com a minha presença do ano de 2007 até final de 2017, onde eu trabalhei, então são 11 anos, são 10 porque conta todo o ano de 2017.
E aí a gente desenvolveu esse trabalho dentro do município de Maravilha. Posso te dizer, Wellington, que a gente começou com a essência, com a ideia, com muita vontade, com um jogo de coletes, algumas bolas do governo e sem nenhum tipo de histórico, como eu te falei anteriormente. E para não me alongar também no que aconteceu nesses 11 anos, aí sendo bem pontual, nós acabamos indo jogar dentro do estádio Beira-Rio, final de competição. Tivemos essa oportunidade de viajar com o Anderson, fui para uma competição com ele, junto quando ele estava coordenando Novo Hamburgo, para a Itália. Acabamos levando uma equipe de Maravilha para jogar uma competição na França, uma coisa inimaginável até então. Acabamos tendo inúmeras conquistas a nível não só municipal, mas regional, estadual, a nível de Brasil. Tivemos atletas convocados para a seleção brasileira, um acabou de entrar aí, que é o Tarles Sartori, hoje ele é atleta da Associação Chapecoense de Futebol, foi o primeiro menino que eu levei no Inter, e ele foi convocado para a seleção brasileira, atleta 98, tivemos atleta 2000 convocado para a seleção brasileira, atleta 2002 convocado para a seleção brasileira, e foi inclusive campeão mundial agora, ele era o terceiro goleiro do Atlético Mineiro, foi na seleção, então 3 atletas convocados para a seleção brasileira, mais de 15 atletas hoje que estão militando em clubes, buscando essa questão de inserção, alguns na fase de transição, alguns já jogando. E aí eu termino com o que foi o principal desses 11 anos de trabalho aqui, Wellington, um trabalho social muito, muito forte. Nós tínhamos muita consciência que o nosso principal objetivo, eu vou falar em todas as etapas da formação do Azures, da proposta metodológica em objetivo, nós tínhamos um objetivo muito claro, que era o objetivo social. Tinha uma premissa comigo que era o seguinte, que todo atleta que viesse até nós teria que sair melhor do que chegou, eu deveria sair melhor do que eu cheguei também, essa era uma das premissas. A outra é que depois, a partir de cada experiência, de cada treinamento, de cada conversa que eu tivesse, a próxima conversa, o próximo treinamento poderia ser melhor, porque eu tinha na bagagem mais uma experiência que eu tinha vivido no dia, e eu tinha um objetivo muito claro junto com a nossa equipe, Wellington, que o atleta voltasse, que o treinamento dele fosse tão prazeroso, tão produtivo para ele, não apenas como atleta, mas também como ser humano, que aí é outro gancho que eu já trago, que é o balizador da nossa proposta, que se ele voltasse para o outro treinamento, eu consideraria como um dos objetivos cumpridos. Você sabe que numa escola de futebol a gente tem atletas, é um grupo muito heterogêneo, né? Tem atletas que têm muita facilidade, outros que não têm facilidade, outros que têm uma destreza e uma questão, se nós pegar do jogo aí, técnica, tática, seja lá o que a gente quiser nomear, muito grande, outros que não têm. O projeto era um projeto gratuito, então eu tinha acesso a todos que tinham interesse, e esse é um ponto bem interessante. E a gente teve essa transformação social muito grande, Wellington, cidades da região, os pais traziam os meninos para cá, e não só com a visão de visibilidade, porque a gente acabava, vou te dizer que acabava 1 ou 2 atletas por ano, tendo a oportunidade de ir para algum clube, a gente era muito pontual, principalmente com o Inter, não levava por levar, levava quando efetivamente tinha um potencial de permanência. Você no teu livro fala muito bem sobre o que é para uma pessoa e para uma família, pode ser uma oportunidade, mas pode ser uma coisa que, se não bem conduzida, os reflexos que ela vai ter para a vida inteira, ela com isso. E aí nós tínhamos em torno de 200 a 250 atletas mensalmente, e aí sim, tinha que ter muito caráter social, porque era aqueles atletas que voltavam a treinar e eu senti muito na pele que o futebol tinha esse poder transformador. E em 2010, em paralelo com isso, eu tive o convite para trabalhar na universidade, a qual eu me formei como docente. Então, um menino aí de 24 para 25 anos tendo uma oportunidade dessa, também foi um desafio de aceitar ou não. Lembro até hoje que a coordenadora do curso, que foi enquanto eu era aluno e foi minha mãe acadêmica que me ensinou, não sabia nem o que era uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa, e eu tive todo esse conhecimento dentro da universidade, e ela falou: eu acredito em você e eu acredito que você possa trilhar esse caminho pela questão da transformação. E aí eu trabalhei 8 anos em paralelo, então eu sei bem o que é trabalhar manhã, tarde e noite. Só para fechar no campo, eu sei bem o que é ter que cortar a grama, pintar o campo, botar a rede, não poder deixar chutar embaixo da trave porque ia machucar o campo para o veterano jogar, relacionar com o poder público para deixar tudo organizado, prestar conta, relacionar com empresas privadas para buscar patrocínio,
mandar fazer a camisa, ver o tamanho de cada criança, botar o patrocínio, fazer a lista para o ônibus, ver se todo mundo veio, ligar porque pegou no sono e a gente tem que esperar um pouquinho, ir lá e jogar, fazer o papel de treinador. Fui treinador durante todo esse tempo. Esqueci de falar um dado. Hoje todos os atletas, os professores que trabalham no projeto foram meus atletas. Então isso também é um legado. Um foi meu aluno na universidade, todos os outros foram meus alunos na universidade e foram atletas. Então eu militei por todo esse espaço aí de treinamento. E na universidade, então, trabalhando manhã, tarde e noite, durante 8 anos, 2010 a 2018, o tempo que eu permaneci na universidade. Lá posso dizer que no começo eu queria muito conteúdo, era a minha preocupação maior. Eu vou instrumentalizar esses alunos para isso. Quando eu estudava, que as pessoas falavam, na teoria uma coisa, na prática é outra. Eu pensava, não pode ser assim, temos que aproximar esse caminho. E aí, já no segundo ano, eu fazia muito autoavaliação no final do semestre e sempre tive uma relação muito aberta. Alguns alunos me falaram, professor, não é só pelo conteúdo, é pela mobilização que você faz de nós acreditarmos na educação física. E aí eu mudei totalmente meu prisma de atuação, Wellington. Eu vi que eu poderia mobilizar o amor pela educação física, o conteúdo seria o meu suporte para isso. E aí eu tinha um objetivo claro, que eram as mesmas premissas, sair melhor, fazer melhor, acreditar nas pessoas. E eu pensava que se eu ajudasse uma pessoa, ela poderia ajudar muitos alunos, esses alunos poderiam ajudar outras pessoas. Eu sempre acreditei nesse movimento de transformação. Então, sem me alongar na universidade, foi uma história maravilhosa que eu tive aí dentro também. Em 2016, como a gente é meio na educação física, gosta de ter bastante coisas, né? Nós acabamos abrindo uma empresa aqui em Maravilha, que permanece até hoje. Essa empresa se chama Evoluir Formação Integral do Ser. Então tudo converge, no final das contas, converge na formação integral do ser. Ela tem dois espaços bem característicos, que é uma sala de desenvolvimento motor. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão motora. Hoje as crianças não pulam, não rolam, não sobem em árvore, não passam no rio, não fazem mais nada. Então a gente trabalha com crianças de 6 meses até 12 anos de idade, num trabalho bem forte de desenvolvimento motor, uma relação entre a idade cronológica e a idade motora dela, e faz um trabalho relacionado a isso. E um trabalho de sala de ensino, trabalhando com a questão pedagógica. Então, em 2016, hoje permanece isso, a minha família que toca esse espaço. Junto com isso, tem uma sala de treinamento funcional, que eu tenho junto com 2 sócios, que um foi meu atleta e outro é colega de trabalho. E aí eu vou convergir toda essa fala aí para em 2017. Em todo esse processo, eu sempre tive essa relação com o Robson, e vou falar por que eu aceitei o desafio do Azures, então. Eu sempre tive essa questão por jogarmos um contra o outro, sempre tendo o conhecimento do que ele passava lá e eu passava aqui. A gente tinha uma relação de muita, não vou dizer rivalidade, mas de muita competitividade dentro de campo. Nós temos uma questão de sermos competitivos, mas atrelado a muito respeito, a muito entendimento e fazendo as conduções que têm que ser feitas na formação de crianças e de pessoas, e nós como exemplos nesse sentido. E aí o Robson sempre teve esse acesso comigo e eu com ele. A gente trocava atletas no bom sentido, né? E às vezes algum atleta de alguma competição participar com ele, comigo, tanto que atletas que jogaram aqui comigo, que eram deles, viraram atletas profissionais. Esse goleiro que era da seleção jogou para ele. E aí no meio de tudo isso, Wellington, em 2017, estou trabalhando, bonezinho no campo, as crianças trabalhando, entre um treino e outro, tocou o telefone, é o Robson. Ele me falou, Eliezer, semana que vem eu gostaria de fazer um amistoso, se tu quiser vir para cá. Meu irmão está vindo dos Estados Unidos e está vindo um pessoal aí para a gente conversar sobre algumas ideias. Eu gostaria de fazer esse jogo contigo aí. Tá aí até o João, ó. O João foi o atleta que jogou comigo, hoje é um atleta profissional do Criciúma aí também. E aí o Wellington, na outra semana, estava trabalhando, chegou o Robson, o irmão dele, o Nelson, dos Estados Unidos, mandar um abraço para ele. Sou fã do Nelson. O dia que tu tiver a oportunidade, uma pessoa para ser escutada também, um gestor de pessoas de primeira qualidade, né? Está nos Estados Unidos e está com teve um sucesso muito grande na área dele. E aí Robson, o Nelson e o Diego, que depois é um parceiro do Pedro, que virou nosso presidente, acabaram passando por Maravilha, acompanharam o treino e depois nós deslocamos. No outro dia teve esse amistoso e a gente deslocou a nossa equipe para jogar lá. E depois participei de uma reunião com o Robson e ele falou um pouquinho sobre o clube, falou sobre as ideias que ele tinha. O Robson, não preciso falar, né?
Você entrevistou ele, sabe que eu brinco que ele é o coração do Azures, né? O Azures pulsa porque o Robson pulsa. Então, nessa conversa aí, a gente acabou conversando mais vezes durante o ano de 2017, ele acabou efetuando o convite para trabalhar, e eu tive uma das decisões, não vou dizer mais difíceis, mas eu estava numa estabilidade, tanto profissional como financeira, muito grande, né? Nesse trabalho em Maravilha, Wellington, eu sou efetivo 40 horas, dentro da minha cidade, trabalhando na coordenação num projeto todo que tem a imagem e o formato que eu pensei. Estava totalmente estável trabalhando à noite dentro da universidade, no ensino superior, que para a área da educação física é um dos pontos finais que o profissional pode chegar pensando a nível de carreira de docente, né? Estava com a empresa aqui, no ano de 2016 nasceu meu menino também, meu menino estava com nem um ano, né? De vida, estava com as empresas tocando aqui, onde eu fazia essa parte mais de consultoria, e aí quando o Robson falou do projeto, falou da ideia, não tinha nenhum tijolo, não tinha nenhuma terraplanagem, tinha a ideia, tinha o sonho. E ele me falou com tanta convicção, Wellington, e eu acredito tanto na pessoa dele, que até hoje o que me move é acreditar muito nele, na honestidade dele, na essência dele. Eu acreditei tanto quando eu escutei o irmão dele falar com tanta convicção do que ele tinha vivido, e aquela vez o Diego e depois o Pedro, eu vi que era um projeto muito sério, de muita robustez, de muitas pessoas que olhavam para frente, que pensavam em construir coisas positivas. E aí eu pensei que casaria muito com um desafio, com uma ideia de olhar para frente, de me reinventar, de pensar algo novo. E isso a gente sabe que muitas vezes nos faz tomar decisões, né? E posso te dizer então que o Robson nunca me disse larga uma coisa ou faz outra, mas eu vi o tamanho do projeto, Wellington, a nível só de ideias, porque eu repito, não tinha nada ainda. Eu vi um projeto tão fortalecido, com pessoas tão comprometidas e tão sérias, que eu falei que se eu não abrir mão de algumas coisas, eu não vou conseguir fazer parte desse projeto do tamanho que ele é. E aí acabei me desligando das 40 horas de efetivação aqui do meu município. Mantive em paralelo um tempo ainda a questão da universidade à noite, que não chocava. E aí, quando eu trabalhei em paralelo Azures e Universidade no ano de 2018, eu tive a certeza que eu não conseguiria fazer as duas coisas com excelência ao mesmo tempo, que era o objetivo que eu tinha. Eu vou ser bem sincero para ti, eu pensei para mim que o Azures ia me atropelar, de tão forte que ele veio e de tão potente que é o crescimento e o local que o Azures pode chegar. E acabei aos poucos me desligando da universidade também. Hoje a minha família toca esse espaço, que é o Espaço Evoluir. Eu só, de vez em quando, faço uma passagem aí só para conversar um pouquinho e para fortalecer eles. E aí desde 2018, então 2019, eu acabei encarando junto esse projeto, essa grande ideia que eu estou muito feliz quando você falou, não só a nível de estrutura, mas a nível de pessoas. Então posso te dizer que toda a arguição que você fez ela é verdadeira, e essa foi a caminhada para chegar até aqui. E aí na sequência eu posso, se quiser fazer alguma complementação, ou senão eu entro diretamente na parte da construção da proposta metodológica do Azures, como a gente pensa as ideias, como essa caminhada convergiu para chegar a esse momento. E aí hoje a ideia é contar toda a história do Azures a nível metodológico. Eu não vou vir aqui segurando coisas. Hoje nós vamos colocar os nossos princípios e as nossas bases dentro do que a gente pensa. Então vamos dividir em duas partes, né? Você se apresentou, contou um pouco de sua história. Enquanto você respira aí um pouquinho e para você entrar na parte de coordenação metodológica e como é essa formação, né? O esporte como meio de formação integral, o que é que você acredita? Quando você faz essa hidratação aí, cara, eu também sinto essa sinergia, como eu falei no início, na questão do Pedro. A live com ele foi muito legal. Eu lembro que depois ele até mandou mensagem para mim, cara, ficou faltando falar isso, ficou faltando falar aquilo, mas é que quando você conta a sua história, você conta as suas verdades, né? Você mostra a sua essência e aquilo ali que me conectou as outras pessoas que estavam ali, que não conhecia, né? E muitas pessoas querendo conhecer, rapaz, que projeto é esse, onde é, tal. Então, acho que essa é a oportunidade. O Pedro, que é o presidente, eu acredito que eu conheci pessoalmente em uma reunião aqui em Salvador, com o pessoal da Antônios, eu estava presente,
mas não tenho muita certeza. Pelas informações que me passam, eu acredito que ele estava naquela reunião. Mas então, cara, uma coisa que você falou que foi muito interessante. Eu me bebedei também na questão da teoria, velho. Quando eu vi o conhecimento, eu falei, rapaz, é muito bom, cara. Só que ele é insaciável. Você quanto mais conhece, mais você quer. E você ouve várias verdades de forma diferente, né? Você descobre vários autores com linhas paralelas, e aí, né, diferente mesmo, e você vai buscando sua identidade dentro desse processo, né? E hoje um cara me fez uma pergunta que para mim foi massa, eu adorei. Eu não sei qual foi o motivo dele fazer essa pergunta, mas ele me perguntou qual era a minha formação e depois ele direcionou se a minha formação era a que ele tinha citado. Eu falei, cara, eu fiz vários cursos, né? Eu sentei em muitos lugares para aprender, fui atrás de muitos professores, muitos treinadores para poder me ensinar, mas o maior aprendizado que eu tive foi quando eu coloquei em prática aquilo que eu acreditava. Que eu vi que funcionava, que funcionou comigo, que funcionava com as pessoas. Então, quando eu comecei a perceber que eu era relevante, né, e que eu podia influenciar positivamente a vida de uma pessoa, para mim era massa, cara. Eu contei a história aqui em uma live, Eliezer, que eu combinei aqui de dar uma palestra, fazer um workshop, na verdade, mostrar uma metodologia que eu estava criando e tal, e eu divulguei bastante, cara. Falei com vários amigos. E no dia só foram 3 pessoas, né? E eu falei assim, rapaz, não é possível, cara. Eu conheço tanta gente, velho. E só 3 pessoas, e dessas 3 pessoas, um foi convidado, um eu convidei para ir, porque para o cara me ajudar a montar a sala lá, né? E ele queria aprender, então ele foi prontamente, um amigo meu. O outro se ofereceu, de última hora ele me perguntou, e aí, rapaz, onde é? Não sei o que, o cara largou o trabalho, largou tudo e foi lá para ouvir a palestra. E teve um cara que me ligou que foi o que pagou. Né? Eu lembro que na época foi R$ 30 que eu cobrei, com direito a certificado, 3 horas, né, de treinamento. Aí quando eu sentei assim que eu vi aquelas 3 pessoas, eu falei, cara, essas 3 merecem o meu melhor. Se eu puder influenciar positivamente a vida dessas pessoas, eu vou dar muito mais do que eu tinha proposto aqui. E aí, cara, eu fluí, velho, entrei em estado de flow. E foi uma construção muito legal, que esses caras tornaram-se grandes parceiros, e através daqueles 3, eu pude fazer outras palestras para um maior número de pessoas, né? E poder fazer trabalhos também para outras pessoas. Então, para mim, nunca vai ser a quantidade, Perfeito, mas sim a qualidade. E primeiro ela parte de mim, cara, porque eu já sei, já tenho no meu modelo mental, de que onde eu estou para servir, e aonde eu estou para ser servido, tá? No momento que eu estou para aprender, eu quero aprender. Mas no momento que eu estou para ensinar, é 100% ou nada. 99% não pode, meu amigo. E aí vamos agora conhecer tudo aí que acontece no pensamento, essa mentalidade do Azures, né, que você traduz aí, transforma na prática. Qual é a proposta do Azures, do posicionamento do Azures no mercado, na formação de atleta? O que é, cara, essa formação integral do atleta? A gente escuta muito, mas tem gente que não sabe. Fala um pouco, cara. Tranquilo, Wellington. Se qualquer coisa que precisar, a gente pode ir trocando informações. Eu vou tentar... Pode ir. Maravilha. Vou tentar colocar de forma bem ampla e bem construtiva e bem direcionada para todo mundo entender justamente essa construção. Para falar sobre a proposta metodológica do Azures, nós temos que vir exatamente nesse posicionamento. O que o Azures quer enquanto clube empresa, né? Então, como clube empresa, o Azures tem a missão e a visão de empresa dele bem definida, né? Como missão tem, então, ser o clube formador de maior referência no Brasil. Então, é uma missão muito clara. Referência, pegar a semântica, né? Referência em clube formador. E aí, tendo como visão, até 2030, ser o clube de maior valor e reconhecimento. Então, esse é o primeiro ponto, né? O objetivo principal do Azures como clube é esse. Esse é o nosso posicionamento, de ser muito referencial nas categorias de base. E a partir disso, então, a gente construiu os objetivos da nossa proposta metodológica. Então, o objetivo da proposta metodológica, hoje, Wellington, é conseguir direcionar, organizar todos os setores, todas as ações, todos os direcionamentos, pensamentos, diretrizes, propósitos, dentro de um objetivo comum,
que é exatamente alinhado com esse objetivo do Azures, que é trabalhar na formação dos atletas. Então, o primeiro ponto que fala, que disse anteriormente, ele está no centro da nossa proposta. E hoje, muitas vezes, a gente vê coisas que não são relacionadas a isso, né? Então, o atleta sempre foi e sempre vai ser o centro da proposta. Então, o centro da nossa proposta de formação metodológica é a formação do atleta. E aí a proposta vem para organizar, direcionar, pontuar, nortear e conseguir organizar de forma sistemática, planejada, potencializando os resultados, todas essas situações que a gente tem em paralelo nessa formação. E aí, junto com isso, a gente tem como eixo norteador disso a proposta do DNA Azures, que aí vem de forma mais prática isso que eu estou te falando. Nessa nossa proposta, a gente acredita numa formação complementar e numa formação conjunta, tanto do atleta quanto nossa. Então, o que a gente chama de DNA Azures são fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Então, por que eu estou falando isso? Os fatores intrínsecos são relacionados às características e individualidades dos atletas. Então, essa é uma das nossas premissas. Em toda a proposta, a gente fala muito na valorização da individualidade. Por ser um clube empresa formador, a gente pode ter esse olhar muito pautado nisso. O nosso principal objetivo é a formação de atletas, não é o resultado. O nosso jogo, o nosso resultado é um meio, não é o fim, né? Então isso tem bem claro para nós. Então essa questão dessa formação intrínseca, o que ele traz enquanto hereditariedade, o que ele traz enquanto características próprias que a gente pode desenvolver, e é onde entra a parte do desenvolvimento humano, para depois chegar no desenvolvimento esportivo, que é o genótipo, né? Em conjunto com isso, os fatores extrínsecos, que aí entra aonde a gente pode atuar, onde o ambiente atua, onde a família atua, onde a vivência que ele teve atua, e aí tendo ciência que esse atleta traz consigo toda uma história, toda uma bagagem, toda uma cultura, e a gente deve, e casa com o que eu falei anteriormente, de unir essas características próprias com aquilo que a gente pode oferecer. E aquilo que a gente pode oferecer não apenas como ambiente, mas como ideias, como processos, como direcionamentos, como conduções, e essa reciprocidade nessa formação conjunta, elas formam o DNA Azures, né, que é o genótipo, aquilo que ele traz enquanto carga, o ambiente que tem essa influência direta na formação do atleta, naquilo que ele passou e naquilo que ele vai ser, e que gera o fenótipo, que é esse produto, esse resultado dessa interação, e é onde a gente tem que atuar aí com muito conhecimento, com muito feeling de trabalhar com pessoas. E o que eu quero te dizer da proposta também, Wellington, é o seguinte: ela está pautada naquilo ou que a gente viveu e que a gente já faz e que a gente buscou a nível de conhecimento, ou que a gente está implementando. Então, eu poderia aqui vir colocar muitas questões teóricas e muitas questões relacionadas a coisas que a gente imagina, mas o que a gente está falando hoje é sobre uma proposta que ela é implementada como verdade, unindo a teoria e a prática. Teoria e a prática, elas não são contrárias, elas são complementares. Então, a gente usa todo esse conhecimento para conseguir unir tanto a teoria quanto a prática. E vou te dar um exemplo de forma prática, que é isso que a gente gosta de colocar. Um dos principais pontos que a gente busca nas pessoas que trabalham aqui é gostar, querer trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens. Aqui não pode ser um trampolim para chegar no profissional. Aqui tem que ser um local onde eu quero efetivamente trabalhar com a formação de pessoas. E aí entra junto com isso o conhecimento. O que eu sei sobre essa faixa etária? O que eu sei sobre essa criança relacionada primeiro ao desenvolvimento humano? O desenvolvimento humano relaciona-se a questões físicas e motoras, cognitivas e mentais, os domínios, né? E as questões afetivas, sociais e emocionais. Então, antes de eu chegar no jogo, eu tenho o desenvolvimento da pessoa. Ela não tira o chip pessoa, bota o chip atleta e vai ali participar do treinamento. Ela traz todo esse histórico com ela. Então, nós temos que ter todo esse entendimento, esse conhecimento do desenvolvimento humano, querer trabalhar com esse público, gostar de trabalhar com esse público, saber que a nossa forma de comunicação, de troca de informações, de feedback, de feed forward, de como a gente vai olhar eles para frente, de cobrança, de tentativa e erro,
todos são relacionados com as faixas etárias. A nossa proposta, Wellington, ela está preparada para 5 anos até o sub-20. Atualmente no Azures, para posicionar todos, a gente tem o sub-10, 11, 12, 13, 14 e 15. Estamos muito firmes nisso. Mas a nossa proposta ela é iniciada desde o sub-5 até a transição no sub-20. E dentro disso a gente sempre tenta pontuar o que a gente precisa e pretende trabalhar, como é a comunicação com o atleta dessa faixa etária, quais são os conteúdos prioritários dessa faixa etária. E aí, pronto, maravilha. Um parênteses agora aí, tá beleza? Você falou uma parte aí, comunicação, que é uma parte que eu venho batendo firme aí, e você usou 2 termos aí técnicos que vêm das organizações e que está sendo aplicado no futebol, e que em vários momentos, alguns profissionais que eu respeito muito, colocou de forma equivocada, né, esse entendimento, que é a palavra feedback e que é o feed forward. Então, só para você entrar na comunicação, diferencia aí disso aí, e fala o que é e diferencia uma coisa da outra, e qual é o objetivo de cada uma, por favor, meu amigo. Perfeito, eu vou conceituar e vou pontuar como a gente trabalha isso na prática, então. Na questão do feedback, a palavra já traz para uma retroalimentação, né? Seria um olhar, quase um olhar, um alimentar do que passou. Então, eu consigo pontuar a partir daquilo que o atleta vivenciou, algumas situações que eu acredito e que ele acredita, que pode ser uma construção conjunta, relacionada àquilo que ele vivenciou, né? Então, vou te dar um exemplo, isso pode acontecer num treinamento antes, durante e após o treinamento, utilizando aquilo que passou, aquilo que está acontecendo e aquilo que aconteceu, eu quero relacionar. E pode acontecer antes, durante e após as atividades, pode acontecer durante as pausas das atividades, então em diversos momentos. O feed forward ele é um processo que remete ao olhar para frente, né? O professor que colocou, o Goldsmith, colocou isso, e ele é um olhar da positividade, de olhar para frente, de como eu posso, a partir do que eu vivenciei, eu conseguir olhar para onde eu vou seguir. E isso a gente também vivencia de forma prática lá, porque até nos estudos o feedback, o feed forwards, ele fica mais fortalecido tendo feedback como base, né? Então a gente trabalha isso, por exemplo, num pós-treino que vai ser o direcionamento do outro treino. Aquela questão que eu te falei de como a gente vai fazer e como a gente vai olhar para frente. Como vai ser essa correlação entre as pessoas que estão ali, a comissão e os atletas como coparticipantes do treinamento. Eles também dão feedback, né? Se eles não falar, já é um feedback. Se eles falar, é um feedback. Então, como a gente pode fazer essa construção conjunta? Isso acontece de forma prática no Azures, a nível de treinamento e a nível de planejamento, que é a próxima etapa. Maravilha, cara. A gente tem aí o presente na nossa live, o treinador Sérgio Figueira, que ele é treinador do Sub-11 lá do Anderlecht da Bélgica, é um pernambucano que está morando lá. Acompanhar a live dele. Muito bom, sensacional. E quando você fala de feedback e feedback no futebol, né, eu tenho uma formação, uma especialização em executive coach, né? Então, a maioria, na verdade, dos meus clientes, eles não estão nem no futebol, é no meio organizacional, tá? E principalmente na área de carreira. Então, esse tipo de vocabulário e essa finalidade, ela é uma coisa, assim, obrigatória, né? E quando eu trago para o futebol, a minha preocupação eu falo, principalmente na iniciação, que eu falo que o treinador, ele é um formador de crenças e valores, porque ele possui autoridade e intimidade. Então, depois dos pais, qual é a figura de maior autoridade e intimidade para o que ele e que está em um ambiente de alto impacto emocional? É o treinador. E muitas vezes eles utilizam o feedback de uma forma agressiva, né? E aí a gente precisa também conhecer os conceitos de linguagens da comunicação não violenta, né? A gente pega ali alguns conceitos que são atuais aí no mercado, com o Rosenberg, que fala sobre a comunicação não violenta. E o quão perigoso é quando você acha que você está dando um feedback, mas que você está cortando as possibilidades. Porque você pega o evento que já passou e dá o seu olhar, dá o que você faria e enche o garoto de informação, se descredibilizando tudo o que ele fez, né? E aí que você pegou a teoria aí do feed forward, falou o professor agora, Goldsmith, o Marshall Goldsmith. Ele te dá uma perspectiva seguinte, ó, você não corta as possibilidades,
você fala para a criança, ou para o atleta, ou para a sua equipe, visualizando o futuro, fazendo com que ele enxergue possibilidades. Então, isso é uma coisa construtivista, né, do ponto de vista de o atleta ele ser cooperador do processo. Aí entra, o treinador, ele é o cara que tem as informações, ou ele divide isso, ele compartilha isso, ou ele provoca isso, estimula do atleta essa informação como para melhorar sua comunicação, para melhorar sua relevância diante da sua equipe, né? Porque eu acredito muito nisso, cara, na questão da inspiração. Eu vejo treinadores falando para o jogador, não faça isso, porque se você fizer, você vai perder e você vai sair do meu time. Cara, essa simples palavra, simples frase que você fala isso aí, isso tem é nocivo. Agora, se eu não acredito nisso, e eu acho que isso é bobagem, eu não posso trabalhar com educação. E o futebol de iniciação, principalmente no início do alto rendimento, ele primeiro é educação. Na reunião que eu estava citando para você, Eliezer, a gente estava falando, né, pessoas que estão trabalhando numa formação. E veio uma pergunta, isso tudo que é feito, essa metodologia sendo seguida, sendo aplicada, garante que o jogador vai chegar no profissional e ser um grande atleta? Não, eu não posso garantir, mas dentro do processo, dentro desse processo, eu sei que eu vou ter pessoas melhores, né? Como você falou uma coisa interessante, os meus alunos hoje trabalham comigo. Por que eles querem ficar com você? É porque eles acreditam que seus valores são totalmente diferentes do dele? Não, porque ele se sente inspirado, que a educação continuada, ele aprendeu como aluno e agora ele pode aprender como professor. Muito obrigado, meu amigo, segue o jogo. Perfeito, e junto com essa, concordo com toda a tua arguição e penso na mesma linha. Junto com isso, então, com esse desenvolvimento humano, nós temos um outro paralelo que dá base para a nossa proposta, e só um adendo ao desenvolvimento humano, dos domínios cognitivos, cognitivo, mental, afetivo, social, emocional e físico e motor, a gente vai chegar nos elementos que formam o jogo. Depois nós vamos falar sobre isso no currículo de formação, né? O aspecto tático tem uma relação muito grande com o cognitivo e o afetivo social, né? Tomada de decisão, com ter coragem para efetuar. Os aspectos motores e técnicos derivam dos aspectos físicos e motores. O aspecto técnico nada mais é do que uma somatória de aspectos motores. Depois posso falar um pouco sobre isso, que é extremamente interessante, vai vir no currículo de formação. E os aspectos afetivos e psicossociais, a gente trabalha com o psicossocial, eles derivam dessa questão afetiva, social e emocional. Para a gente ter uma ideia, Wellington, hoje os nossos conteúdos, e depois eu vou para a parte de empresarial que eu quero chegar, eles são técnicos, táticos, físicos, motores e psicossociais, colocados como cognitivos, mentais e afetivos e sociais. E os psicossociais, que são os cognitivos e mentais e afetivos sociais, são tão importantes na nossa proposta que eles permeiam como eixo, ou seja, eles perpassam todos os momentos. Se eu estou dando um trabalho técnico, eu tenho que entender que ele está perpassando questões cognitivas, mentais, afetivas e emocionais naquele trabalho. Então a gente pontuou dentro de um cenário que até hoje não é que não está pontuado, mas por a gente ter essa questão de ter vivido isso e acreditar muito nisso, hoje o nosso formato de construção e de formação é baseado nisso. Técnico, tático, físico, claro, psicossocial, motor, cognitivo, mental, afetivo e emocional permeando como eixo. Junto com isso, nós somos um clube empresa. Então, para embasar a proposta, nós utilizamos a base da administração para conduzir todos os nossos processos e otimizá-los. Então, o que a gente utilizou? Só um parênteses rapidinho. Clube empresa. Empresa gosta de resultados. Quais são os... Agora perfeito. Pronto. Aí agora a gente vai entrar em uma outra mentalidade. Porque eu também quero que você me diga quais são os resultados que a empresa identifica como resultados interessantes e importantes para o produto final dela, que é o que é o objetivo final, que é a visão dela, né? Isso aí você vai explicar depois. Mas é diferente de um clube, vamos lá, um clube de Série A aí, o Fluminense, o Internacional, é diferente a mentalidade, por que Faça um paralelo quando você estiver explicando, por favor. Perfeito, vou fazer sim.
A ideia da área administrativa, até como se foi feliz falar em clube, empresa, ele trabalha também com a questão de resultados, né? Dentro disso, a gente até utilizou o professor Hidalberto Chiavenato, que é uma referência, e tem inúmeros livros escritos na área da administração, e todos os nossos processos, eles são pautados em planejamento, organização, direção e liderança, e controle e avaliação. Então, sendo bem objetivo, planejamento, metas e objetivos, o que a gente quer, como a gente pretende alcançar isso, em que tempo, de que forma isso vai estar pontuado, quem vai fazer o quê, como o objetivo do clube se interrelaciona com o objetivo da proposta, que se interrelaciona com o objetivo do currículo de formação, que se interrelaciona com a formação do atleta no ano, tendo o objetivo do macrociclo, do meso, do micro, da sessão de treino, da atividade. Eles são todos correlacionados por um dos processos administrativos, que é planejamento. O que o clube quer enquanto metas, como a gente vai alcançar. E aí eles são correlacionados com a segunda etapa, que é a organização, que é como eu vou utilizar os recursos físicos, os recursos materiais, os recursos financeiros e principalmente os recursos humanos para conseguir colocar, como você diz, a pessoa certa no lugar certo e conseguir otimizar esse processo de condução e de organização, seja ele no objetivo do clube ou no objetivo do treinamento, como eu te falei, mas que todos são entrelaçados e são complementares, né? Junto com isso, um terceiro paralelo, que daria uma live só sobre isso, direção e liderança. Como eu conduzo esse processo, como gestor maior, como Pedro e Robson, como gestores maiores, conduzem esse processo, como cada um dentro da sua área faz essa condução das suas especificidades de área, correlacionado com os objetivos maiores, como é essa condução. A gente tem algumas competências que a gente coloca como prioritárias para os nossos profissionais dentro disso. Você é um perito nisso, como é a comunicação, como é a forma de liderar esse processo. E aí dentro disso esse controle, avaliação, como isso acontece de forma efetiva. Eu posso traçar um paralelo bem claro dentro da questão de objetivos maiores, né? Nós temos como objetivo, nesse momento, a alocação de atletas para clubes parceiros, né? Então hoje a gente já tem de 12 a 15 atletas pontuados em clubes parceiros, e hoje esse é o objetivo do Azures. Com a formação das categorias com o tempo e com aquilo que a gente vai vivenciando e entendendo, com o tempo a nossa ideia é ter desde o sub-5 ao sub-20 e seguindo o profissional, que a gente também tem um profissional que eu não citei antes, que é um projeto paralelo, em parceria com o Pato Branco. Então, hoje o nosso principal objetivo está nessa formação integral, porque como eu te falei, o resultado e o jogo, eles são meios, eles não são o produto final. Nosso produto final é tentar oferecer, através de conteúdos e essa formação humana, utilizando o processo administrativo como base norteador, aquilo que eu te falei no começo, a formação do atleta. Ele como centro principal. Entendi, mas me tira uma dúvida. Dentro desse primeiro objetivo, você tem as categorias aí até os 14 anos por enquanto, né? Que está em atividade? Até o 15. Então, naturalmente, vocês vão jogar competições, né? Mas vocês têm uma metodologia, têm um objetivo maior, têm uma visão. Então, dentro do planejamento, você sabe as etapas que você imagina como resultado que você vai entregar para o seu diretor. Digamos que nessas competições, dois atletas se destacam, e aí vamos botar o Internacional, que é um clube parceiro também de vocês. 2 atletas vão para o Inter. Mas alguns atletas não vão e continuam, né? Existe um segundo resultado, existe um outro resultado para esses atletas que ainda não estão, que os clubes não entendem que está no nível dele, porque geralmente o clube gosta de quem está se destacando, né? Geralmente é quem está se destacando, não quem... às vezes ele acredita que não tem um tempo de enxergar o potencial. Perfeito. Mas sempre quem está se destacando no momento. E aí, digamos, 2 atletas ficaram lá e o restante ficou aqui. Vocês, como imaginam o potencial, continuaram investindo no garoto, na questão de metodologia, trabalho, treinamento, essa questão integral, como você falou. Acontece, aliás, e muitas vezes esse atleta que não deu continuidade no processo, na metodologia do Azures, que vão para outros clubes, ficam lá 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, que geralmente é aquele ano geralmente o clube pega por uma opção, né? E de repente ele volta para o clube, volta para o Azures,
e já não se encaixa mais dentro do método de vocês. Acredito que esse jogador está destreinado para o processo que vocês vinham evoluindo. A live vai acabar agora, a gente vai para a segunda parte. Prepara essa resposta aí que é polêmica, viu? Galera, continua aí, tá? A gente vai fazer o segundo tempo da live, tá gostoso, tá massa e tamo junto. Tem coisa boa por aí. Bastante coisa boa por aí.